Meus amigos, Palmeiras venceu o time do Del Valle na Libertadores, está aí muito bem, obrigado, conseguindo aí a classificação com o primeiro geral, embora falta aí a rodada final desta fase de grupos, mas Alex Miller falou depois do Palmeiras ganhar do Del Valle, a opinião dele, teve outras opiniões também que a gente vai ver agora, mas antes, claro, faça aí o seguinte, primeiro a gente tem que garantir aqui que você saiba que quando surge o Alviverde, eu sujo aqui com todos os vídeos do Verdão, então faça o seguinte, C, curta, comente e compartilhe esse vídeo para geral. Vamos ver aí o que a galera comentou na imprensa, na grande imprensa, depois aí de mais uma vitória do Palmeiras. Bom, galera, a uma rodada do término da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras assume a liderança geral. Um jogo difícil contra o Independiente del Valle do Equador, jogo complicado, começou uma partida difícil. Aí com aquela pancada do Richard Rios, Palmeiras abriu o placar, ficou mais tranquilo. Na sequência veio um pênalti, que pela regra é pênalti, mas que eu nunca engoli a ideia de que aquele lance seria pênalti, mas repito, pela regra do jogo é pênalti, o árbitro acertou, e o Gomes bateu muito bem e fez 2-0. Aí o Palmeiras praticamente controlou o jogo, foi senhor da partida, e até poderia ter ampliado o placar, né? No segundo tempo, um golaço do Dias, né, que vai jogar no Chelsea, diminuiu a vantagem do Palmeiras, o jogo ficou difícil, apertado, mas no final das contas a vitória aconteceu. Seria legal se fizesse pelo menos mais um golzinho, né? O Rony cabeceou com a quina da cabeça dele e a bola saiu, tinha tudo para marcar o terceiro, mas a vitória foi o que aconteceu de mais importante. O jogo teve aquela escalação com 4 atacantes e nenhum meia de ofício, de criação, mas que acabou dando certo, né? Com a leveza, com a movimentação dos jogadores de ataque, o Palmeiras até que conseguiu controlar o jogo e ocupar bastante o espaço no setor ofensivo. Depois o Veiga entrou também, não fez muita coisa, mudou a característica do time, o Palmeiras ainda tomou o gol, mas conseguiu vencer. Fato é que agora o Palmeiras tem 13 pontos e 9 gols de saldo contra os mesmos 13 pontos do River Plate, que tem 7 de saldo. O que me preocupa em relação a essa briga pela melhor campanha no geral é que o último jogo do Palmeiras é contra o São Lourenço, que ainda briga por uma vaga, mesmo sendo no Allianz Parque, um jogo teoricamente muito mais difícil do que o do River Plate, que vai receber o pior time da Libertadores, que é o Deportivo Táchira da Venezuela. E o jogo é no Monumental de Núñez, né? E mais, na última rodada, o Palmeiras vai jogar às 7 da noite. E o jogo do River é às 9h30. Ou 9 ou 9h30, eu sei que é depois. Então o River Plate vai entrar em campo contra o fraquíssimo Táchira, sabendo quantos gols precisa fazer para assumir a melhor campanha. A diferença hoje é pró-Palmeiras de 2 gols. Se o Palmeiras vence, por exemplo, o São Lourenço por 1-0, 2-1, como foi hoje, um resultado ótimo, por ser uma vitória, e normal. Só que aí o River Plate vai ter a chance de pegar um Táchira, sabendo que precisa marcar 4 gols para ficar com a melhor campanha. Então esse é o detalhe nessa briga pela melhor campanha da Libertadores. Agora, Brasileirão parado por 2 rodadas pelo menos, o Abel, que reclama tanto do calendário, da falta de tempo de descanso, vai poder descansar todo mundo, vai poder treinar a equipe para poder jogar, né? Só tem a partida da semana que vem pela Copa do Brasil contra o Botafogo em Ribeirão Preto, e na outra semana tem o São Lourenço. Quer dizer, é um jogo por semana, então o Abel vai ficar mais tranquilo para trabalhar o time, recuperar os jogadores e colocar a melhor formação possível em campo. Vamos esperar para ver como é que vai ser o futebol brasileiro com essa paralisação. Uns concordaram, outros não, mas é a realidade. Temos que enfrentar e torcer para que o Rio Grande do Sul possa se recuperar o quanto antes. A questão humanitária acaba prevalecendo nesse momento e fica aqui a torcida e a oração de todos nós para que o povo gaúcho se reconstrua o mais rápido possível.
O Palmeiras não só classificado, como já com a liderança da sua chave, como acontece todo ano, e dependendo só dele, Júlio, para ser o melhor primeiro colocado, mais uma vez, repito, pode ser a 6ª vez em 7 anos. É uma coisa impressionante. O Palmeiras realmente tem sido muito dominador na fase de grupos da Libertadores, já antes dos títulos, né? Isso. Antes do Abel. Isso é uma coisa que já vem faz tempo marcando o Palmeiras. É que antes o Palmeiras fazia boas campanhas na fase de grupos da Libertadores e não avançava depois no mata-mata. Com a chegada do Abel passou a avançar também no mata-mata, né? Com o Filipão, um pouquinho antes, havia perdido lá na semifinal pro Boca Juniors. Foi um jogo difícil pro Palmeiras, só para deixar claro qual que é a posição de melhor campanha, né? O Palmeiras tem os mesmos pontos do River Plate e do Tajeres, de Córdoba. Ele tem mais saldo. O Tajeres joga no Morumbi com o São Paulo, um jogo difícil. Em relação ao River, o Palmeiras tem um saldo de 9 e o River tem um saldo de 7. O Palmeiras joga na última rodada em casa com o São Lourenço. O River joga na última rodada em casa com o Deportivo Táchira. Então o River tem mais potencial de golear. Mas o Palmeiras pode perfeitamente ganhar bem do São Lourenço. Possivelmente serão as 2 melhores campanhas dessa fase de grupos. O jogo de hoje, bom começo do Palmeiras. Achei um bom primeiro tempo do Palmeiras. Pressiona, faz os gols, abre 2-0, assim como o Del Valle abriu no jogo de Quito. Mas aí no segundo tempo o time visitante melhora. Lá o Palmeiras virou, aqui o Del Valle não virou. Não tem a mesma força que o Palmeiras. Dominou, foi melhor do que o Palmeiras. Faltando 10, 15 minutos ali, o Abel tira o Lázaro, né, para colocar um terceiro zagueiro, para colocar uma linha de 5 atrás, né, para formar uma linha de 5 atrás, deixa só o Rony lá na frente, se segura, né? Até vira uma certa trocação ali nos minutos finais. O Palmeiras tem nos contra-ataques a chance também de ampliar. O Independente do Valle tem a chance para empatar. Poderia ter sido um jogo de empate, mas no fim o Palmeiras, como sempre, muito bem treinado, muito resiliente. 2 lances importantes, a gente vai ver os gols desse jogo mais pra frente no programa. 2 lances importantes. Primeiro, super relevante, o Endrick se machuca. Sozinho, sente, não sei se é a panturrilha, a gente vai ter mais informações mais pra frente. Me parece, Tomás, que foi o último jogo do Endrick com a camisa do Palmeiras. Sentiu a lesão, parece músculo, típica coisa que deve ser de 10 dias, 15 dias. 10 dias, 15 dias ele tá indo pra Copa América. O Campeonato Brasileiro vai parar. Acho difícil que o Endrick volte a vestir a camisa do Palmeiras. Possivelmente vimos hoje de histórico, portanto, nesse 15 de maio de 2024, a última partida do Endrick com a camisa do Palmeiras nos próximos, 10 anos, né? De repente volta. Exato. Ou 15. Estaremos aqui depois do jogo. Se Deus quiser. E o outro lance importante, que mostra um pouco uma lição, por que os treinadores, os jogadores têm que ter um pouco mais de calma no futebol. O primeiro gol do Palmeiras sai numa cobrança de falta do Richard Rios. Um lance em que o goleiro falha, clamorosamente, né, um frangaço do goleiro, belo chute de longe do Richard Rios, mas o goleiro não faz a barreira e depois aceita a bola que vai na mão dele. Esse lance foi uma falta mal marcada pelo venezuelano Herrera. É um lance em que o Endrick sofre a falta, levanta e segue na jogada. E o juiz dá a falta. Ele erra, é um lance de vantagem para o Palmeiras. O Abel vai pra cima do Bandeira, do quarto árbitro, sei lá de quem, daquele jeito dele. Aí o cara vai lá e bate e faz o gol. Aí ele não foi reclamar, né? Tá vendo? Não devia ter marcado a falta. Aí não vai, aí tá tudo bem. Aí tá tudo certo. Tem que ter um pouco mais de calma. Eu citei ontem o lance do Romero com o Ederson, no jogo Tottenham City. O argentino vai pra uma bola que não precisava ir, a bola tava pro goleiro. Se isso acontece aqui na América do Sul, não tá até agora brigando lá no campo. Jogadores, técnicos, tem que ajudar um pouco mais, tem um pouco mais de postura. Cara, o juiz errou. O juiz não está lá para errar de propósito. Ele, principalmente, estava com o apito na boca, apitou, não notou que o Palmeiras estava saindo em vantagem. O cara errou. Sabe? Acontece. Não era um lance crucial. Virou um lance crucial, que é a cobrança de falta. E aí, o Del Valle tinha que ter reclamado com o juiz. Pô, não devia ter marcado a falta, não. Era vantagem para os caras. Acontece, gente. No futebol, erros acontecem. Os caras têm que ter mais calma. Eu acho até que a reclamação é pertinente, você está no calor do jogo, mas é a maneira de reclamar e o fato de reclamar todos os lances, né? E aquela coisa, parece sempre inocente da nossa parte falar isso, mas quando é ao contrário, não reclama. Então,
né, já que não reclama quando o erro é a favor, não precisa reclamar tão veementemente, né? Tão de um jeito como se fosse assim, é sempre contra a gente, que injustiça, que absurdo, não pode acontecer. Pode acontecer, tanto pode que às vezes acontece a favor do seu time também. Então é natural o ser humano reclamar quando é uma coisa contrária a ele. Mas tem que segurar um pouco a onda, né? Não pode todo jogo, toda hora, todo lance fazer escândalo. Tanta veemência, né? E sobre isso que você falou, é um pouco utópico da nossa parte, mas nós somos utópicos. Mostra que os caras adotam um discurso de pela melhoria do jogo, mas eles não estão preocupados com o jogo. Eles estão preocupados só com não serem prejudicados, para dizer o mínimo. Com não ter o seu trabalho prejudicado. Se tivesse preocupado com o jogo, reclamaria em todos os lances. Ô Júlio, hoje, surpreendentemente, o Rafael Veiga não foi escalado. Até estou curioso para ver o que o Abel vai falar sobre isso, né? Ele que não descansava nunca, aí descansou na semana passada, voltou no final de semana. Até por não ter jogo no fim de semana. Né? Exato. E aí depois entrou em campo, né? Seria uma opção técnica hoje, uma opção tática, não sei. O Rafael Veiga depois entra no segundo tempo e o Palmeiras é dominado no segundo tempo. Possivelmente. Nem estou dizendo que por conta da entrada do Rafael Veiga, mas chama atenção o Veiga na reserva. Eu vou fazer aqui uma super suposição. Posso até estar sendo leviano, mas comparando com o que aconteceu no Atlético Paranaense. Possivelmente o Palmeiras preparou esse jogo sem o Veiga para dar descanso, para poupar o Veiga. E mesmo sabendo que o time não ia jogar no final de semana, resolveu manter a escalação. Porque possivelmente deve ter preparado o resto do time para esse jogo sem o Veiga. E aí você mantém o teu plano inicial. Não muda o plano para colocar um jogador que, teoricamente, não tinha sido preparado para essa partida. Lembrando que a decisão foi muito leviano? Não. Bem provável que tenha acontecido isso no Palmeiras e no Atlético Paranaense. E não está sendo leviano porque também não está acusando, mesmo que você esteja equivocado, você não está acusando ninguém, você só está imaginando uma situação. A decisão foi tomada pouco antes das 19 horas, ou às 19 horas em ponto. 10:07, mais ou menos. E essa hora o Palmeiras devia estar já se preparando para sair da academia de futebol, ou não, ou já estava no trânsito. Né? O jogo era 9h30. 9h30, chega mais ou menos 8h20, no máximo 8h20. Devia estar saindo ali. Aí vai chegar no vestiário e vai falar, ô fulano, Flávio Lopes. Tudo aquilo que a gente... você não vai jogar o Veiga, aquilo que a gente... Ainda mais jogadores de posição tão diferente, né? Aquilo tudo que a gente armou taticamente, esquece, vamos pro... né? Manteve o plano. Já que você tocou no assunto, Flávio Lopes, hoje o Flávio Lopes não foi um dos 3 atacantes na teoria, ele começa o jogo um pouquinho atrás de 3 atacantes, né? Jogando, como disseram vários jornalistas brasileiros, eu sinceramente não lembrava desse detalhe, que no Lanús ele jogava atrás do Sandy, jogava como um articulador ali, um ponta de lança, né? E não sei se hoje... Lembra que a gente falou sobre o Zubeldia ter levado ele pro Lanús e ter transformado em atacante. Exato, mas originalmente ele era um jogador... O Palmeiras começou com o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo, Piquerez. Sim. Rio, Zé Rafael jogou. E aí o Flávio Lopes atrás de Estevão, Hendrick e Lázaro. Né? E no segundo tempo, aí os minutos é que ficam pequenininhos para mim, mas entra o... Foi isso que eu trouxe, né? Já que eu trouxe o óculos, olha lá. Entra o Veiga no lugar do Hendrick, justamente quando o Hendrick sente a lesão, e aí o Flávio Lopes se reposiciona. Mike no lugar do Estevão, Rony no lugar do Flávio Lopes, isso já aos 25 do segundo tempo. No finalzinho, as mudanças que eu falei, né? Luan no lugar do Rios, Rômulo no lugar do Lázaro. Basicamente sai um atacante, o Lázaro, para entrar o Luan ali como um terceiro zagueiro. Interessante a formação, é algo que a gente não tinha visto. E o menino Estevão faz uma jogada dentro da área. Nossa, um carnaval ali, né? Do Independente Del Valle, caneta, letra, o moleque é bom demais. Tinha gente do Chelsea hoje para ver o glorioso Estevão. Chelsea que já contratou o Kendrick Pai, estava em campo também, né? Se alguém foi para ver o Hendrick e o Kendrick, acho que viu mais. Kendrick é o menino do Del Valle. O Del Valle já contratado pelo Chelsea, né? Só no ano que vem vai se apresentar, porque tem 17 anos ainda. Mas, enfim, é um novo fenômeno aí do futebol sul-americano. Eu acho uma roubada pro Estevão. Acho uma roubada. O Chelsea... o Chelsea, sim. O Chelsea não vai ser mais aquele Chelsea. É mais ou menos que nem o PSG. Ele vai mudar... o Chelsea já mudou de patamar. Óbvio, na história do futebol inglês. Ele era um médio com história. Com torcida, um time de bairro, em Londres... Os grandes da cidade, Arsenal e Tottenham, Chelsea numa região mais rica até, mais
Mauricinho, para dizer assim. Mas com até uma fase legal nos anos 90, com vários jogadores estrangeiros sendo contratados, italianos especialmente. Bullitt e tal, Zola, né? Gianfranco Zola. Então era um time ali de caráter, de história e tal, mas médio para pequeno, né? Sem dúvida o terceiro de Londres, e isso ali disputando. O clássico era com o Fulham. Clássico ali dos bairros ali. Obviamente com a compra do Abramovich, que abre uma porteira, um caminho sem volta no futebol inglês, ele passa a ser multicampeão, vai ganhar campeonato europeu, vai chegar em final de Champions League e tal. E agora ele foi vendido. Ele não é mais o mesmo clube. Ele não tem mais um maluco russo com dinheiro infinito lá. É outro tipo de administração. Ele vai voltar para um outro tipo de patamar, mais parecido com o desse campeonato que ele está fazendo agora. De meio de tabela, talvez alguns anos fazendo bons campeonatos. Eu não sei se para o Estevão o Chelsea e sem contar que é uma loucura aquele clube, hein? Todo mundo manda, desmanda também. O Chelsea é super tumultuado ali internamente. O Filipão sabe bem disso do que eu estou falando. Então, não sei se é um bom lugar para o Estevão. Ele deveria ficar mais tempo no Palmeiras. Ao mesmo tempo, me parece que houve um vacilo do goleirão Vilar, né? Que a falta foi de tão longe que acho que dava para ele defender. Mas, enfim, parabéns ao Gomes, que encosta no Luiz Pereira como zagueiro artilheiro. Isso é um feito espetacular. Mas falando do jogo, o Abel vai com 4 ali na frente, né? Com o Hendrick, com o Estevão, com o Lázaro, com o Flaco. Os 4 ali e conseguiu furar ali o bom time do Independente Del Valle. O Palmeiras segue firme a mais uma classificação em primeiro, Elton. Eu acho que a grande curiosidade, né, que tem sido recorrente nessa temporada do Palmeiras, é a média de idade dos 11 iniciais, né? 26 anos e meio. É uma média boa até, né, para uma equipe titular. E do meio para frente tem vários jogadores jovens, né? O Estevão, o Lázaro ganhando cada vez mais espaço, o Hendrick e o Flaco Lopes também, né? Que é muito jovem ainda, né? Com uma defesa um pouco mais experiente, né? Com o Gustavo Gomes, com o Marcos Rocha, com o próprio Everton, com o Murilo, que também não é tão velho assim, né? Mas é um jogador que já tem uma certa rodagem em relação aos outros. O próprio Zé Rafael, né? Que é um cara que atua hoje como primeiro ou segundo volante, né? A depender de como o Abel monta essa equipe. Então acho que é uma mescla boa que o técnico do Palmeiras vai encontrando nesse início de temporada. O que eu falei do Bolívar também serve para o Independiente Del Valle, apesar de não fazer uma boa campanha na Libertadores, né? Um time que não se encontrou, o técnico não conseguiu encaixar essa equipe, né? Um time que também é um time muito jovem. O Gandolfi não conseguiu fazer essa equipe funcionar na Libertadores, mas ainda é uma equipe muito competitiva, que dá muito trabalho ao adversário. No segundo tempo até conseguiu equilibrar mais o jogo, né? No primeiro tempo o Palmeiras foi melhor, conseguiu fazer esse golaço com o Richard Rios. E aí eu falo que é golaço, Edu, porque você acertar o gol daquela distância com essa velocidade precisa ter muita precisão, né? É claro que o goleiro poderia ter feito a defesa, enfim, teve tempo para observar a bola, a trajetória da bola, mas o que o Richard Rios fez, para mim, foi um golaço, porque você realmente calibrar daquela distância e acertar o gol como ele conseguiu, com a velocidade que a bola acabou chegando ao gol, acaba sendo um golaço, né? E acho que o Palmeiras conseguiu controlar melhor, teve esse pênalti discutível, né? Acho que o Simon até falou sobre ele, e é um pênalti que deixou o Palmeiras mais tranquilo no jogo, e a gente viu o Del Valle no segundo tempo ganhar mais campo, ter mais a bola, ser um time até que criou mais oportunidades, mas aí veio aquele Palmeiras frio, né? Aquele time que sabe controlar através do espaço, fecha bem os espaços, tem a tranquilidade de não dar tanto a bola ao adversário no seu campo de defesa, não se desespera quando a equipe sofre pressão, né? Consegue neutralizar as bolas paradas. Eu acho que a bola parada defensiva do Palmeiras também é boa, e todo esse somatório faz com que o time saia de campo, mesmo com um resultado magro, mas um resultado que você olha e diz, não, é um time que se impôs e venceu por merecimento. E foi o que aconteceu mais uma vez, rumo à melhor campanha na primeira fase. A gente viu ali a classificação, acho que está entre esses 4 primeiros, digamos assim, porque o Atlético também acabou tropeçando, mas é um time que pode ali alcançar, né, os 15 pontos.
Mas o Palmeiras já se garante, Edu, pelo menos com uma das 4 melhores campanhas, né? E aí vamos ver quem chega na semifinal para decidir nos critérios de desempate quem vai jogar em casa. Mas para ter a melhor campanha é um pulo. E eu acho que esse time é muito capaz. E se não conseguir, é um time muito preparado para esse tipo de competição. Não à toa, né? Conquistou 2 com o Abel Ferreira. Pois é, e na entrevista coletiva o Abel Ferreira, ele nem entendi muito o que ele falou, porque ninguém destaca que tem jogadores de 17 anos, e a gente está falando tanto, né, do Endrick, do Estevão, valorizando como eles são jovens e jogam bem, né, como falamos do Lohan também no Flamengo, né. Mas no outro momento eu gostei muito do Abel quando ele fala do trabalho de reformulação, que ele vem sim reformulando o Palmeiras e ele diz que gosta de fazer esse trabalho e que precisa, porque para a Copa América vão ser muitas mudanças. Um dos jogadores que o Abel vai perder é o Endrick e vai perder para a Copa América, né? Pois bem, aqui no canal do Verdão a gente está vendo o Palmeiras conseguir mais uma vez a classificação como líder geral da fase de grupos na Libertadores. Acontece aí todos os últimos anos, o Palmeiras tem conseguido, exceto em 21, quando foi segundo, acabou campeão também, mesmo assim. Então, vamos lá, vamos juntos aí, firmes e fortes, todos somos um, contra tudo e contra todos também. Deixe o seu recado aí no comentário. Não esqueça de conferir a tua inscrição, triplo C neles, hein? Curta, comente aí embaixo e compartilhe para a galera o nosso vídeo. Avante palestra!